estamos nós mais uma vez reunidos com humildade e amor para darmos o conhecimento a Jesus, para nos ajudar a Ele próprio, para os mensageiros, para fazermos a nossa pressa com amor e dedicação para os nossos irmãos encarnados e desencarnados que andam por aí fora sem saber onde se encontram. Por isso mesmo fazemos este pedido a Jesus para que nos ajude a eles próprios e a nós também, para continuarmos no caminho do bem e sempre com boa vontade, carinho e amor e compaixão por eles todos. Que assim seja, claro. Senhor Jesus, nós vos pedimos o auxílio da vossa divina graça para nos dar forças e para que nós seguimos o vosso caminho, aquele caminho que vós nos pusestes na nossa frente. Ajudai-nos, meu Deus, a fazer esse percurso que estamos aqui na Terra, para podermos mais tarde regressarmos à casa do Pai. Também vos pedimos, Jesus, pela vossa divina graça, que olhais por todos aqueles países que estão em guerra, por todos os nossos irmãos que sofrem inocentemente e que andam muito aflitos, pelas criancinhas que sofrem, que não têm pãozinho para comer durante esse tempo todo que está em guerra. Também pedimos que, para aqueles que não criam em vós, para aqueles que os nossos irmãos estão ao nosso redor e que precisam de auxílio. Esses irmãos que não veem senão a escuridão, que ainda não abriram os olhos, meu Deus. Sim, Jesus, vós sois o poderoso, vós sois o divino mestre que nos iluminais. Iluminas as nossas inteligências, todos os nossos pensamentos, Jesus. Retirai o mal e dai-nos o bom. Retirai-nos a vaidade e dai-nos a humildade. A vaidade que não presta, o orgulho, que nós saibamos onde ponhamos os pés. Sim, Jesus, nós pedimos por os prisioneiros, por os velhinhos e por todos aqueles que trabalham na vossa seara, por todas as bênçãos e famílias. Abençoai todas as famílias destes nossos irmãos que estão a trabalhar com fervor para ajudarem os nossos irmãos desencarnados e encarnados. Dai todas as bênçãos dentro de suas casas. Iluminai-os e dai-lhe força para que eles continuem. Sim, Jesus, nós vos adoramos, nós vos bendizemos. Ajudai todo mundo, meu Jesus, e dai a força a todos os familiares, a todas as criancinhas que estes irmãos desencarnados se aproximam para fazer-lhes mal. Protegei-os e fazei com que eles compreendam mais tarde todo o percurso que hão de fazer até chegar a vós. Agora só vos pedimos, mensageiros de luz, iluminai esses caminhos para que eles o possam ver. Tirai-lhe o véu que tem sobre os olhos e que eles sigam o caminho até à casa do Pai. Obrigada, Jesus, perdoai as nossas faltas
Perdoai os nossos pecados que muitas das vezes fazemos por nossa ignorância. Perdoai tudo e nós vos pedimos que nos deis forças para continuarmos o nosso caminho. Assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo. Por todo o dia, por tudo quanto nos dá. Assim seja. Seigneur, merci de nous permettre une nouvelle fois de nous réunir pour ces prières d'amour, de fraternité. Merci pour la vie que tu nous as donnée, cette chance que tu nous donnes une nouvelle fois, cette vie qui nous permet de grandir, d'évoluer, de nous perfectionner, de mieux comprendre. Seigneur, aide-nous à voir nos défauts, à reconnaître notre orgueil, à voir tout le mal qui est en nous, pour que nous puissions le comprendre et que nous puissions le supprimer de nous, afin de pouvoir nous libérer de cette prison qui nous empêche de vivre heureux, de vivre libre et d'aimer sans compter, d'aimer et sans limite, aimer nos prochains, peu importe qui ils sont, peu importe leurs différences. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce qu'est l'amour véritable. Et aide-nous à accepter l'autre, à mieux comprendre les différentes religions. Et aide-nous à nous unir pour que nous puissions créer un monde de paix, un monde d'amour, un monde sans guerre. Et aide nos frères désincarnés qui sont perdus dans l'obscurité, soit parce qu'ils étaient trop matérialistes, ou ils vivaient dans la haine, dans l'intolérance. Tends-leur une main secourable, Seigneur. Montre-leur cette lumière qui les guidera à toi, à ton royaume de paix et d'amour. Pour qu'ils puissent tous ces frères, s'apaiser et revivre l'amour. Seigneur, viens en aide à ces frères qui vivent en Syrie et dans tous ces pays en guerre, toutes ces familles qui vivent dans la peur chaque jour, tous ces frères qui voient de nombreux frères, qui voient des familiers quitter la terre d'une manière tragique. Aide-les à surmonter ces épreuves. Et fais-les ressentir ta présence, ton amour, pour qu'ils puissent tous garder espoir
espoir d'un jour meilleur. Seigneur, viens en aide à ses frères dans les pays du tiers-monde qui n'ont rien à manger. Dans ces pays où il y a de nombreuses maladies. Soulage leur peine, leur souffrance. Et soulage aussi tous ces enfants orphelins, ces enfants terreux, qui ne connaissent pas l'amour d'une mère, l'amour d'une famille. Comble-leur ce manque par ton amour, qu'ils puissent ressentir qu'ils sont aimés. Seigneur, merci de ta confiance. Merci Seigneur, ainsi soit-il.